preste atenção e seja edificado. Comecei a sentir aquela opressão naquele sonho que eu estava tendo, e de repente eu vi que parece que eu estava no real naquele lugar. Aí eu comecei a ver um tanto de pessoas, Jamile, um tanto de pessoa pendurada, gemendo. Pessoas com terno, com gravata, como fossem pessoas que eram da igreja, sabe? Mulheres de roupa grande, vestido, cabelão. Comecei a ver de tudo. Todo mundo pendurado e gemendo e gritando, tipo... E tinha uma sinfonia, uma música como se fosse um string, que assim, sabe? Quem toca teclado, sabe? Aquele barulho, só que estava todo desafinado. Porque com certeza os anjos lá no céu, a música tem harmonia. Porque tem a presença de Deus. Sim. Então agora no inferno... Ali não. No inferno é tudo desafinado. Então tava aquele trem fora do tom, aquela coisa horrorosa, aquele desespero. Aí de repente, minha filha, eu tô naquele momento ali, aí... A sensação que eu estava vivendo naquele momento, que ia chegar um demônio, e esse demônio que ia, tipo, resolver aquela situação ali, o destino daquelas pessoas, como fosse isso. E de repente eu olho e vejo meu filho deitado em cima do tapete, no chão, e tremendo como se fosse frio. Ele tremia muito e batia com as mãozinhas dele. Ele batia, e ali ele estava com semblante de criança. Ele não era adulto. Não, é como eu estivesse vendo ele com tipo uns 8. Ele tinha até com Jamile, até a mesma roupa que ele tinha com uns 8 anos de idade. Me levou a lembrança dele com 8 anos de idade mesmo. Incrível, até a roupa que eu conhecia. E ali ele estava tipo para morrer, entendeu? Aí eu tô assim, como que eu faço para salvar meu filho? Como que eu faço para salvar meu filho? É como a voz estivesse falando assim lá dentro comigo: intercede por ele, intercede por ele. No meio daquela opressão, eu estava sentindo toda a opressão. O problema é que eu estava sentindo toda a opressão do lugar, eu estava sentindo tudo. Então eu não estava tendo força, que estava muito pesado. Eu falei, mas como que eu vou interceder por ele? Está muito pesado aqui, a opressão está muito grande, está muito pesado, eu preciso interceder, mas está difícil. Aí eu ouvi a voz: intercede, intercede, intercede. Quanto mais eu ouvia a voz intercede por ele, eu ficava mais forte, eu ia ficando mais forte em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui. Aí eu fui tendo mais força. Quanto mais eu fui pedindo, mais força eu fui tendo. Aí eu fui, como se Deus fosse me renovando ali dentro daquele lugar. Por uma opressão daquela, eu precisei assim, que só Deus para me dar aquela força. Eu não ia conseguir sozinha. Aí, quando meu filho estava lá gemendo, lá tremendo no chão, e as pessoas é como tivesse todo mundo esperando que ia chegar a presença tipo de um demônio, sabe? Tipo Satã. Sim. Tipo isso, ó. É como ele fosse chegar ali e acabar de matar meu filho, sabe? Eu tinha que tirar antes. É como fosse isso. Aí o que eu sentia lá no lugar, que ele ia chegar, que ele estava chegando, eu tinha que tirar meu filho antes dele chegar. E eu imagino que era o diabo já tentando matar meu filho, né? Aí, de repente, bate na minha porta. Eu no quarto. Vivendo a situação no mundo espiritual. E eu como estivesse dormindo. Mas, na verdade, eu imagino que o meu espírito estivesse nesse lugar. Aí, bate na minha porta. Aí, quando bateu na minha porta, eu falei, oi. Aí, eu acordei. Aí eu voltei em si. Aí, eu já estava em si. Eu já saí desse lugar. Saí desse lugar e estava em si. Aí, meu filho falou, mãe. Falei, oi, filho. Ô, mãe. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, eu já sei. E é desesperado. Você já sabe? Como é que você sabe, mãe? Estava acontecendo comigo agora. Eu falei, sei, filho. Eu estava passando a mesma situação. E Deus me despertou para lutar pela sua vida, porque o diabo ia te matar. Ele falou, mãe, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu estava fora do corpo. E eu estava vendo o meu corpo deitado na cama e tremendo. Olha pra você ver, do jeitinho que eu estava vendo. Olha que coisa forte. É muito forte, gente. Tem pessoa que talvez nem acredita. Posso falar a verdade com você? Eu preferi que fosse mentira. De tão pesado que foi. Eu preferi que fosse mentira. Mas o mundo espiritual existe de uma forma que as pessoas não têm ideia. Sim. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Glória a Deus. E naquele momento ali, ele falou, mãe, eu tava batendo assim, ó, na cama, mãe. E eu nem tinha contado pra ele nada que eu tinha visto. Até porque eu tava até com um pouco de medo ainda, porque eu tava saindo de uma situação muito pesada naquele momento. Eu não queria nem render assunto com ele aquela hora ali, tava de madrugada, ele nem acendeu a luz, tava tudo escuro. Aí ele falou assim, mãe, eu tava tremendo ali na cama e eu vendo meu corpo tremendo e eu tentando voltar e não conseguia. Olha, Jamile. É forte. Eu tentando voltar e não conseguia, muito forte. Eu tentando voltar e não conseguia. Foi a hora que Deus me despertou para lutar pelo meu filho. É como eu tivesse tirado meu filho do inferno. Eu senti como eu tivesse tirado meu filho do próprio inferno. Aí como se fosse até lá onde ele estava, né? Aí as pessoas aí talvez estão pensando assim, por que isso aconteceu, Lucimar?
Porque, gente, meu filho assistiu um vídeo, olha a legalidade que ele deu pro diabo. Por isso tem que ter cuidado com o que seu filho está assistindo. Sim. Ele assistiu um vídeo, como ele estava, o diabo aproveitou a fraqueza dele. Esse vídeo fez ele fazer uma viagem astral. E essa viagem astral que ele fez, que eu nem sabia, ele fez essa viagem astral depois que ele me contou. Ele deu legalidade pro diabo entrar. Porque quando você faz essa viagem astral, que eu não entendo muito sobre isso, mas isso acontece. Que a alma é como se fosse o espírito sai do seu corpo. E isso aconteceu com ele. Ele aprendeu a fazer essa viagem astral e ele foi fazer isso. E ele brincou com o diabo. Por quê? Porque se Deus quiser tirar o seu espírito do seu corpo, num sonho, te levar num lugar, porque aí eu vou te contar outro que eu tive, né? Mas aí já é Deus que me levou. É Deus que me levou para um lugar bom, porque nesse aí Deus me levou lá no inferno para salvar meu filho. Sim. Mas esse outro Deus me levou, meu espírito, mas aí foi a parte do céu. Aí, se Deus te levar, aí o diabo não te toca no mundo espiritual. O diabo não toca. Porque se Deus permitiu, ele quer te levar. Quantas pessoas vê o céu, né? Quantas pessoas têm essas visões espirituais? Aí sim, aí o diabo não te toca. Porque no mundo espiritual o diabo tá lá, que são as potestades. Mas se você for por conta própria, fazer uma técnica, usar uma técnica maligna, aí o diabo já te pega. Por quê? Porque você foi induzido pelo próprio Satanás. Isso. Aí ele te pega lá do outro lado. Aí você sai do corpo, ele te pega lá. Aí se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo me chamando para me salvar meu filho, ele tinha morrido. Porque ele não estava conseguindo voltar pro corpo. Meu Deus. Naquela hora ali, o que ia acontecer? Meu filho ia acordar duro, morto. E ninguém saber. Talvez existe muita situação dessa que a medicina não tem explicação e talvez pode ser isso. No mundo espiritual a pessoa ficou presa e não conseguiu voltar. E ninguém sabe o que está acontecendo. Aí morre, ninguém sabe por que morreu. Acontece muito isso, situações no mundo espiritual, que a pessoa perde a vida. As pessoas, e ninguém sabe o que aconteceu. Não entende, né? Por exemplo, se eu fosse uma mãe que não tivesse entendimento espiritual, então, como que Deus ia usar de mim para ir lá? Deus usou porque Deus sabia que eu tinha entendimento espiritual e que eu estava preparada para ir. Sim. E foi aonde não foi fácil, eu sofri muito mesmo. Não é que eu estava preparada, mas pelo menos eu sou uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus, tem uma vida de santidade. Mas mesmo assim eu sofri. Imagina se eu fosse uma mulher que não entendesse nada. Então. Deus nem ia pedir isso para ela. Nem ia pedir. Não ia ter como, não. Aí depois, o que aconteceu? Aí pronto, aí eu falei com ele, Arthur, vamos deixar pra nós contar isso amanhã, porque eu não vou mentir pra você, eu fiquei com um pouco de medo, porque foi muito... Pensa em uma situação dessa. Como que você, numa vida normal, de repente, você tá no outro mundo, você tá dentro do inferno, seu filho também tava, seu filho tá morrendo, você vai resgatar. Como que, de repente, seu filho entra no quarto, na mesma hora, falando a mesma coisa, e falando que tava vendo o corpo lá, estribuchando e não conseguia voltar. Como é que você quer falar sobre isso de madrugada? Você não quer nem saber, fala assim, vamos ficar quietinha, vamos orar, e ficar quietinha, amanhã a gente conversa sobre isso. Porque, minha filha, eu tava no tempo acreditando. Como ainda... que eu tava vivendo isso? Falei, Deus, como é que o senhor permitiu? Tava preparada pra falar. Eu queria acordar de manhecesse logo. Eu não tava aguentando aquele momento perturbador. Eu falei, meu Deus, eu tava no inferno agora. Gente... o corpo, né? O corpo. É o corpo. Não aguenta, é muita pressão, muita opressão. E eu tava com medo e ele tava com medo também. Sim. A gente tava vivendo um momento pior perturbador. Ele que fez um negócio lá e não, saiu ele do pior corpo ainda também. E viu ele... Ele ainda viu ele lá, eu não vi. Deitada, eu vi Deitado. Que eu tava fora do corpo, porque eu vi que eu tava no lugar real. Vivendo uma coisa real. Sim. Aí depois que ele me falou, eu vi que eu tava mesmo, né? Que ele me falou a mesma coisa que eu tava vendo, que era ele lá tremendo. Aí eu vi que eu tava fora do corpo, mas ele viu o corpo dele mesmo. Que geralmente as viagens astrais, a pessoa vê o corpo dela. Que coisa. Ai, e é uma coisa assim tão diabólica, se Deus não for uma coisa que Deus te arrebatou, porque Deus arrebata a gente também, se ele quiser. Tá? Acontecia muito antigamente arrebatamento nas igrejas. Mas né? não é melhor Deus fazer? Não, né? É claro, porque Deus fazendo, Deus se sustenta. Deus fazendo, o diabo não te pega lá nos principados potestades. O diabo toca em você, não. Agora vai você sozinho pra você ver. O diabo fala, vem, bobo, vem que aqui você vai ver quem é você. Porque o diabo também tá lá. O diabo também tá. E se você for sozinho, não tem como Deus fazer nada, não. Aí Deus, por misericórdia do meu filho, né? Que ele viu, foi a fraqueza dele. Que ele assistiu um vídeo e foi na curiosidade de tentar usar a técnica. O diabo aproveitou dessa técnica e fez isso com ele. Aí, por misericórdia do meu filho, por ser minha descendência tambs, Deus cuidando da minha descendência e do chamado do meu filho também. Você também intercedendo, e eu interceder como uma mãe cobrindo meu filho de oração o tempo todo. E também isso aí já é um testemunho do meu filho, né? Como ele tem um chamado, isso aí já é mais uma história que ele tem, mais um testemunho dele, né? Aí pronto, aí passou essa parte. Mas você não tem ideia, depois disso, as lutas espirituais que nós tivemos na nossa casa. Que a legalidade foi aberta. O diabo, gente, para ele entrar na sua casa, ele só precisa de uma legalidade. Igual eu não dei a legalidade, não. Mas se alguém da sua casa dá, o diabo entra. Aí você tem que ir fechar a legalidade. Mas para você fechar, o diabo bate de frente com você.
Que aí você começa a guerrear, a pessoa abre brecha. Então, no meu caso, meu filho abriu brecha. O diabo entrou com tudo. Aí, pra mim tirar aqueles demônios da minha casa, eu tive que enfrentar os demônios tudo. Ai, meu Deus. Aí o diabo já vem contra você. Aí ele começa a guerrear com você. Aí você tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar alguém para interceder por você. E você sozinho naquela situação. O Espírito Santo é claro que ele intercede por nós, né? Aí a presença de Deus, ela te protege. Mas a guerra é grande. Eu estava lutando literalmente com o demônio. Eu sentia eles, tipo, tentando me tocar. Ah, você sentia. E seu filho via? O meu filho via. Ele via demônio dentro do quarto dele. Ele começou a ver demônio no quarto, começou a ver demônio na sala. Tipo um homem de preto olhando para ele. Um homem de capa preta. Começou a perseguir ele dentro de casa. E eu sentia tipo, puxando minha coberta. Eu sentia, tipo, falando alguma coisa no meu ouvido. Sentia uma voz falando no meu ouvido. É batalha espiritual. E seu filho ia na igreja? Meu filho estava indo na igreja comigo já. Eu acho que é por isso que o diabo estava com tanta raiva. Porque meu filho já tinha saído do mundo e voltou para Jesus. Então, esse negócio do meu filho voltar para Jesus, aí o que o diabo fez? O diabo não conseguiu fazer com que meu filho virasse um prostituto, que ele não quis namorar mais com ninguém, não quis ficar com ninguém. Então, o diabo não conseguiu, ele não ia em festa nenhuma do mundo mais. Então, essa parte o diabo perdeu com ele. Falei, como é que eu vou pegar esse menino para destruir ele? Ele não vai de festa mundana mais. Ele não vai de balada, não vai nada, ele não foi nada. Ele não tá ficando mais com menina nenhuma. Ele realmente não fica com mais ninguém. Agora, até Deus pode dizer que agora ele quer casar mesmo, que ele não quer ficar, se gosta de ficar com uma, ficar com outra, ele não quer isso mais. Então, ou seja, o diabo perdeu com ele nessa parte. Então, o diabo teve que armar uma coisa para ele dentro de casa. Ele não saiu para lugar nenhum, só ia para a igreja. Aí, o diabo armou para ele dentro de casa. Foi a parte da internet. Olha só. Aí foi o vídeo que o diabo enganou ele. É muito jovem, né? Com muito o que tem de jovem sendo destruído por causa da internet. E os pais nem sabem o que está acontecendo. Gente, eu sei que a internet, uma parte é boa, ajuda mas muito tem que estar preparado. Gente, a pessoa né? tem que estar preparado para ver. Mas depende do que você vai mexer, tem do que você vai oferenda fazer. de Satanás. Tem muita coisa que Satanás está oferecendo. Tem que ter muito cuidado. É aquilo que a Bíblia fala, né? Que há caminhos que parecem bons. Mas no final é o caminho de morte. Na mente do meu filho, ele só estava tendo uma experiência. Nossa, que legal. Viagem astral. Na mente dele, eu estou tendo uma experiência muito doida. Imagina a alma sair do corpo, isso é muito doido. Ele começou a achar que era uma coisa muito louca, mas ele não tem ideia o tanto de demônio que veio por causa daquilo ali. E por pouco mata ele. Por pouco. Faltou pouco para matar ele. Se Deus não me despertasse ali para começar a guerrear a favor dele, ele ia ser morto. E hoje, como que você... Aí, o que acontece? Aí, com isso, nós começamos a orar. E ele começou a orar também. Ele ainda está em fase de libertação, porque ele está buscando Deus mais agora, né? Então, Deus está curando ele ainda de traumas do passado. Porque quando ele tinha... toda a luta que eu vivi, ainda tive uma luta com meu filho. Com meu filho, quando tinha uns 12 anos de idade, meu filho foi abusado sexualmente. Meu Deus. Com 12 anos de idade. Ele foi molestado. Então, esse trauma que fez ele sair da igreja. Entendeu? Você vê, tava tudo a luta, enterrei meu marido.